Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto no Plano Nacional de Educação, o PNE. Que lei é essa, afinal? Ela foi pensada para ser tipo um guia para a educação no Brasil para o longo prazo. Mas por que ela mexe tanto com o dia a dia escolar? A nossa conversa aqui parte de uma análise, chamada O que o Plano Nacional de Educação tem a ver com a nossa vida? E a ideia é entender como o PNE e, principalmente o fato dele não ser cumprido, afeta tudo, desde a creche até a universidade. E olha só que dado já para começar. O plano que está valendo agora, de 2014 a 2024, teve menos da metade das suas 20 metas cumpridas. Tiveram que prorrogar até 2025. Pois é, e esse ponto é fundamental. O PNE, que na verdade é uma exigência da Constituição para dar um rumo, né, para a educação, ele deveria ser esse mapa mesmo que você falou. Sem ele, a educação no Brasil fica meio à deriva, sabe? É ele que define, ou pelo menos deveria definir, quantas creches a gente precisa, qual o piso dos professores, quanto vai para a universidade. O grande problema que a análise levanta é quando o plano vira só promessa, sem dinheiro garantido, sem ninguém fiscalizar direito. Aí o que acontece? A educação vive de improviso. E esse improviso aparece nos números, né? É preocupante. Menos da metade das metas, como a gente disse. A meta 20, por exemplo, é um caso bem claro. A ideia era investir 10% do PIB, de toda a riqueza do país, em educação até 2024. Mas, assim, não chegou nem perto. Ficou abaixo de 6%. É o mesmo nível de antes, praticamente. A fonte até usa uma analogia engraçada, diz que parece um jogo da vida com o dado viciado, sabe? Você sempre volta umas casas. Exato. E esse é um ponto-chave que a fonte traz. Esse fracasso em atingir as metas, como essa do investimento, não foi por acaso. Foi um reflexo direto, assim, das prioridades fiscais do país. Historicamente, o dinheiro para a educação ficou meio que subordinado à necessidade de manter as contas públicas em ordem. A gente viu isso, e o texto menciona, né, com a emenda do teto de gastos, aquela que congelou gastos por 20 anos, e agora a mais recente com o arcabouço fiscal, que é a nova regra de controle. É um padrão que se repete. Tem um dado na análise que é bem impactante. O Brasil gasta mais dinheiro pagando juros da dívida pública do que com educação básica e superior juntas. Então, se o problema é esse, o orçamento não fecha para a educação. A fonte até provoca a gente a pensar, é só falta de dinheiro mesmo? Ou tem má gestão aí no meio também? O texto pergunta, o Brasil precisa de mais professor, mais escola, mais creche? Se a resposta para isso é sim, claro que precisa, então parece que falta investimento mesmo, né? O direito à educação não devia depender se cabe ou não no orçamento. Isso conecta direto com a nossa estrutura de impostos, né? O sistema tributário brasileiro, como a fonte descreve, ele permite que quem tem mais dinheiro pague proporcionalmente menos imposto. Aquele exemplo do queijo brie e do foie gras, que até pouco tempo atrás não pagavam imposto porque estavam na cesta básica. É muito simbólico, né? Quanto dinheiro deixou de entrar ali que podia ter ido para financiar a creche, por exemplo. É uma distorção. Claro que mexer nisso, taxar os mais ricos, sempre enfrenta uma resistência enorme, lobby político e tudo mais. Mas cortar esses privilégios seria um caminho, segundo a análise, para financiar o PNE. E aí, a consequência prática de tudo isso foi adiar. Prorrogaram o plano atual até 2025. Basicamente empurraram o problema com a barriga, né? Em vez de encarar o fracasso e pensar em novas estratégias. Agora já estão discutindo um novo PNE para 2024 até 2034. E ele vem com promessas importantes, claro, mais equidade, alfabetizar na idade certa, ensino técnico, valorizar o professor. Mas a pergunta que não quer calar é, como fazer isso sair do papel? Como levar para dentro da sala de aula de verdade? Com certeza, a promessa sozinha não adianta, né? Precisa de ação concreta, precisa investir pesado em formar bem os professores de forma contínua, precisa de escola com infraestrutura decente, água, internet, biblioteca, não o básico, sabe? Precisa de merenda boa, de assistência para o estudante que precisa para não abandonar a escola e combater de verdade a diferença brutal entre escola de bairro rico e escola de periferia. Porque o não cumprimento do PNE, ele tem rosto, tem nome. É a criança que desiste, é o jovem que termina a escola sem conseguir entender um texto simples, é a falta de gente qualificada para o trabalho.
A fonte até sugere uma coisa interessante. Pensar na nossa própria experiência. Como era a escola pública que a gente frequentou? Faltava água, tinha professor todo dia, tinha computador, comida era boa. Isso ajuda a gente a sentir na pele o impacto ou a falta dessas políticas. Fica muito claro, então, que o PNE não é só um documento técnico lá em Brasília. Ele mexe com a vida de todo mundo, diretamente. E esse descumprimento não é só um número ruim na estatística. São trajetórias de vida sendo afetadas, limitadas. Fica a pergunta, será que virou meio que tradição no Brasil não cumprir o Plano Nacional de Educação? É uma pergunta muito pertinente. A fonte até lembra um dado. Durante esse PNE atual, passaram 4 presidentes e 13 ministros da educação diferentes. 13. Isso mostra como a gente precisa de mecanismos mais fortes para cobrar, para responsabilizar, para garantir que a lei seja cumprida de fato, para que o PNE deixe de ser só, como diz o texto, um sonho do que a educação poderia ter sido. E para a gente fechar, fica essa provocação da análise. Se a educação não for tratada como um projeto de país de verdade, sabe? Com prioridade política, com investimento sério e constante, o que o Brasil vai colher no futuro é mais ignorância, mais desigualdade, mais frustração. Qual é o custo real de deixar gerações inteiras nessa base do improviso educacional?